Fala pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Roberto Júnior, eu sou professor de informática aqui no Estou Preparado e estaremos juntos, pessoal, a partir de agora, realizando a super revisão de véspera para a disciplina de informática, beleza? Então, vamos lá, né? A nossa super revisão, sem mais delongas. Bom, gente, você que está aí, né, se preparando para o concurso da Guarda Civil Municipal de João Pessoa, a partir de agora, né, estará comigo vendo aqui alguns pontos importantes dentro do seu edital. Quando a gente fala na banca IDECAM, estamos diante aí de uma banca bem tradicional, né, na cobrança de informática dentro de suas provas. Às vezes a banca, né, acaba, infelizmente, nos surpreendendo, já que costuma cobrar também uma ou outra questão ali um pouco mais fora da curva, né? Mas se o seu edital apresenta o tópico aqui de hardware, com certeza a banca irá explorar aqui, né, os dispositivos de armazenamento, memórias e periféricos, tá? Tenho quase certeza aqui que pelo menos uma questão dessa, né, vai cair aí na sua prova, beleza? Então vale muito a pena você revisar o que vem estudando aqui conosco no Estou Preparado e também o que você vinha estudando, né, ao longo de toda a sua preparação, tudo bem? Então, sistemas operacionais Windows, eu não acredito que o examinador cobre alguma coisa de Linux. Se cobrar, vai cobrar apenas, né, de repente, uma distribuição, não vai ali para a questão de comandos, pelo menos não é o comportamento do examinador, tudo bem? Já dentro do sistema operacional, o Windows eles costumam cobrar bastante, né, teclas de atalho, as principais configurações, a ideia ali dos ícones, então vale realmente muito a pena que você faça uma revisão nesse sentido, tudo bem? Quando eu olho aqui o tópico 3, editor de textos, o que é que a gente vai encontrar muito aqui? Questões da suíte de escritório livre, tá? No caso, o LibreOffice, né? Ou o aplicativo Writer, tá? Em relação às planilhas eletrônicas ou planilhas de cálculo, a banca ela costuma cobrar mais aqui questões envolvendo Excel. Correio eletrônico, ali os conceitos realmente basilares. Quando nós analisamos aqui o sexto ponto, ferramentas de comunicações e reuniões online, eles costumam cobrar muito aqui o Google Meet, tá? Ou ainda, né, características genéricas, né, destes aplicativos, tudo bem? Então, se você puder dar uma revisada aqui no Google Meet, né, entrando no próprio site do Google Meet, vendo as características, com certeza, né, você fará ali também uma revisão, tá? Dentro do tópico internet, a banca costuma cobrar ideias mais conceituais envolvendo intranet e extranet, assim como cobra aqui, né, as maneiras de fazer busca em sites, ou seja, algo bem tradicional, como eu havia adicionado. Dentro de navegadores, a banca costuma cobrar teclas de atalho, tá certo? Muitas teclas de atalho, ou seja, apresentando e fortificando ainda mais a nossa visão, né, mais voltada aí à informática tradicional. A banca sempre costuma cobrar também pelo menos uma questão de segurança da informação, principalmente envolvendo aqui os princípios, né, da segurança da informação, a parte que fala sobre backup e também, pessoal, o conceito aqui de firewall, né, e alguns malwares, beleza? Ou malwares, beleza? A questão aqui de extensão e arquivos está associada a sistema operacional, tudo bem? Então é um tópico à parte, mas você também pode entender dessa maneira, né? Sempre no contexto aqui Windows. Então vamos resolver aqui, pessoal, algumas questões cobradas em concursos anteriores para o cargo de Guarda Civil Municipal, tudo bem? Então, desta maneira, você vai conseguir ver exatamente isso que nós estávamos conversando aqui, belezinha? Então, de forma prática, vamos analisar esta primeira questão aqui, cobrada no concurso da Prefeitura de Fortaleza, né? No concurso para a Guarda Municipal de Fortaleza, GMF, né? Beleza?
que nos diz o seguinte, ó. No que diz respeito ao hardware dos computadores, existe um dispositivo de saída de dados que representa uma categoria de periférico que oferece a forma mais rápida de impressão em grande formato. Então, ó, eu estou falando primeiro em um periférico que oferece a forma mais rápida de impressão em grande formato, para produzir com eficiência desenhos muito grandes ou ilustrações coloridas baseadas em vetor de alta resolução. Esta impressora de grande formato, ó, impressora de grande formato, também é adequada para produzir cortes de alta precisão numa ampla variedade de tamanhos, possibilitando a impressão de posters, planos, anúncios, embalagens, fotos, brindes personalizados, merchandising e muito mais, né? Esse dispositivo é conhecido por letra A, scanner. Gente, ó, é impressora, né? Então, scanner eu já poderia eliminar. Isostick, viajado. Lazy jet, né? Aqui seria a forma de impressão, né? Então, só nos resta aqui realmente a ideia do plotter, ok? Quando eu falo em periférico, eu preciso lembrar que aqui dentro do contexto de computadores, nós vamos ter como centro do funcionamento do computador a CPU. E todos os outros equipamentos que a gente venha utilizar de forma eventual, nós estaremos associando aí a ideia das extremidades, né? Dos periféricos, ok? Então, tudo que acaba se conectando à placa-mãe, de certo modo, é periférico. Quando eu falo nos dispositivos para inserir, né, dados aqui dentro de uma CPU, eu falo nos dispositivos de entrada. Quando eu falo em um dispositivo aí que extrai, né, a informação da CPU, eu estou me referindo ao dispositivo de saída. Quando eu caso essas duas características, eu tenho os dispositivos de entrada e saída ao mesmo tempo, tudo bem? Eu ainda tenho os dispositivos tidos como de armazenamento. Então eu tenho aqui basicamente o primeiro tópico, né? Revisado. Dispositivos de entrada, aqueles que a gente usa para inserir dados, a saber, mouse, teclado, tá bom? Caneta, mesa digitalizadora, webcam, microfone, são dispositivos de entrada. Dispositivos de saída, a gente tem, né, a caixa de som, a gente tem o projetor, né? A gente tem também a caixinha que representa ali imagens, né, de alguma maneira. Então, a impressora, que é o principal exemplo de dispositivo de saída, tá bem? Agora, quando eu falo em dispositivo de entrada e saída, eu vou ter de repente um casamento dessas duas funções. Principal exemplo, impressora multifuncional. Eu também tenho o monitor touchpad. Quando eu falo em monitor, originalmente ele é de saída, mas o touchpad ele vai ter essa particularidade, vai permitir a inserção e também a extração de dados, né, do computador. Dispositivos de armazenamento, basicamente a gente precisa lembrar aqui do HD ou HDD, né? E temos também o SSD. São os dois exemplos além aí de pendrive, tudo bem? Então, voltando aqui à nossa questão, disse que seria plotter. Eu tenho aqui uma imagem só para que a gente ilustre, tá? O plotter realmente vai ser um dispositivo de saída de dados, né, mais precisamente de grande porte, e vai ser muito utilizado em projetos arquitetônicos e também projetos aí envolvendo, né, sempre a ideia da engenharia, tudo bem? Vamos agora à nossa segunda questão, ainda no mesmo concurso, ainda para o cargo de guarda municipal, que nos diz o seguinte: o texto da figura foi digitado no editor Writer da suíte LibreOffice, aí diz a versão, né, em português, tendo sido realizados os procedimentos descritos a seguir.
O título, aí temos aqui, ó, Brasília 2023, foi criado a partir do uso de uma ferramenta que permite customizar uma caixa de texto com opções específicas e que disponibiliza modelos padrão de texto para inserir em um documento e possibilidade de que sejam editados pelo usuário. Então, eu tenho aqui um formato bem específico de letras dentro do Writer, beleza? Lembrando que lá dentro do Word eu também vou ter esse formato de letras, só que ele vai ter um nome diferente, né? Vai ser o Word Art. 2. Ao texto foi utilizado um recurso que destacou a letra E, né? Como a gente consegue, ó, localizar aqui, tá certo? Possibilitando que aqui embaixo, conforme indicado na figura, tudo bem. A ferramenta em 1 e o recurso em 2 são conhecidos respectivamente como. Vamos lá, gente. Ó, eu tenho aqui esse formato de letra, né? Essa fonte, tudo bem? Que eu acabo chamando de fonte work, tá? Então eu chamo realmente, né, de fonte work. Quando eu olho aqui para as minhas opções, né, eu tenho, né, como possibilidade aqui a ideia realmente, né, do Fontwork, tudo bem? E tenho a questão lá do Smartwork. Smartwork a gente elimina, tudo bem? Smartwork, tudo certo? Agora, essa letra aqui, enorme, né, que é a letra E, representada aqui já no segundo ponto, ela deixa claro que estamos trabalhando aí com a ideia de início de texto, né? Muito comum em histórias ou textos narrativos, tá certo? Principalmente aqueles que contam, né, histórias, né? Como você consegue ver aqui, ó, em 1823, José Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência. Então veja, tenho aqui uma letra chamada capitular, ou seja, o início, né, de um capítulo ele é marcado por meio dessa fonte. Então, a letra D ela é eliminada por conta dessa expressão taxar. Portanto, o gabarito aqui da nossa segunda questão, né, só pode ser a letrinha B de bola. Então, vamos lá, né? Vamos à nossa terceira questão. Aqui na terceira questão, nós temos o seguinte. No que se refere aos sistemas operacionais Windows e Linux, lembrando que ainda é no mesmo concurso na ordem de prova, tá? Dois componentes são caracterizados a seguir. Primeiro, há um programa que é o firmware, responsável pela execução de tarefas imprescindíveis, como o reconhecimento dos hardwares instalados, a verificação das horas no relógio interno e a inicialização do sistema operacional. Então, ó, verificação das horas no relógio interno, né? E a inicialização, né? Além de fazer o reconhecimento e também, pessoal, a testagem, a verificação, né, dos equipamentos. Tudo bem? É o primeiro ponto. 2. Há um componente que representa o núcleo entre o hardware de um computador e seus processos, estabelecendo a comunicação e gerenciando recursos com a maior eficiência possível, né? Com a maior eficiência possível. Tudo bem. Os componentes em 1 e 2 são denominados respectivamente, ou seja, na ordem que foram apresentados, como que? Pessoal, quando eu olho aqui para o funcionamento do meu computador, eu preciso entender que o sistema operacional, ele acaba sendo a interface, né, entre o usuário, tá bom? Entre o usuário e toda a questão de máquina, né? Toda a questão física, ó. Ele vai funcionar aqui em conjunto com a RAM, com os dispositivos de saída, ó, monitor e impressora, com os dispositivos de entrada, mouse e teclado, com os dispositivos também aqui de armazenagem ou de armazenamento. HD, né? Aqui nós temos um disquete, mas poderia ser também o SSD, tudo bem? A CPU, né? O processador. E temos também aqui o papel, ó, imprescindível da memória ROM, tá? Memória RAM ela é temporária
esquece os dados, tem um tamanho reduzido, por isso que ela fica substituindo processos e arquivos e aplicativos, tá bem? Ela precisa. E a memória ROM, ela vai ter aqui dentro de sua estrutura o que a gente chama de BIOS, tá? Que é o sistema básico de entrada e saída de dados. Ou seja, é graças ao BIOS, esse programa importantíssimo, que o computador funciona. E é basicamente isso. Aqui dentro, né, da ideia da memória ROM, eu tenho o BIOS. Eu também voltei à questão do setup. Professor, o que é o setup? É a configuração em relação ao BIOS. E vou ter também o post, tá? Vamos lá. Setup vai configurar, né, os detalhes em relação ao BIOS, né, ao sistema básico de entrada e saída, tá bem? A ordem de inicialização também vai ser gerenciada aqui pelo setup. E o post vai fazer basicamente a testagem, né, dos equipamentos. Quando eu falo em sistema operacional, eu preciso entender que há pelo menos 3 camadas envolvendo o sistema operacional. Eu tenho aqui no centro o núcleo do sistema, né? Esse K vem justamente de kernel ou kernel, tá? Eu tenho a parte aqui do shell, que é a parte textual que a gente acaba utilizando por meio de um prompt, ok? Uma caixinha ali que a gente digita comandos e o computador responde. E tenho a aplicação ou a interface gráfica de usuário, chamada aí de GUI. Então eu tenho todos esses elementos envolvidos aqui no funcionamento do computador, né? Mais precisamente no funcionamento do sistema operacional. Então o firmware, esse termo firme, significa, você poderia usar, né, na verdade, como analogia, a ideia de firma, de fábrica. É um software que já vem instalado de fábrica aqui dentro da nossa memória ROM. Eu tenho 3 firmwares, né? BIOS, Setup e Post. Mas o BIOS, basicamente, ele acaba exercendo seu poder e gerenciando os outros 2 programas, tudo bem? Então, o primeiro caso aqui seria justamente BIOS. E quando eu olho para as alternativas, ó, eu tenho letra A, BIOS, B, kernel, C, swap, aí eu tenho um D, setup, ok? Então, BIOS e setup. Quando eu olho para o núcleo do sistema, eu tenho o kernel, né? Então eu elimino aqui a letra D, gabarito só pode ser a letrinha A, BIOS e kernel, ou seja, o firmware BIOS dentro da memória ROM e o kernel ou kernel, que é justamente o núcleo do nosso sistema, tudo bem? Então já analisamos, já revisamos um outro ponto. Agora, na sequência, vamos resolver, pessoal, justamente, né, a questão aqui envolvendo o nosso Excel, tudo bem? Mais precisamente, gente, não o Excel, né, me perdoem, porque na verdade aqui é o Calc, né? Acabei de ler o Calc, pessoal, não o Excel. E neste caso, este cálculo, né, envolvendo a função, tá? Não vai mudar nada aqui em relação ao Excel e ao Calc. Por isso que eu acabei, né, falando em e encontrei, né, o termo Calc aqui, tudo bem? Então vamos lá. A planilha da figura abaixo foi criada no software Calc da suíte LibreOffice, aí diz a versão, tudo bem, em português, tendo sido realizados os procedimentos descritos a seguir. Em A4, vamos lá. Coluna A, linha 4, aqui onde tem uma interrogação, foi inserida a expressão igual mod, aí abre parênteses, né? O que é um mod, gente? É uma função que vai encontrar o módulo, né? Que seria basicamente o resto de uma divisão. Então, vai ser o mod maior. A função maior vai encontrar, né, a posição de um número quanto o seu tamanho, o seu valor, né? Então, eu começo a classificar do maior para o menor, tá certo? Então, ó, ele vai pedir a classificação aqui do maior para o menor, né, dentro de A2, aqui no canto, até D2, então até aqui no canto. Aí eu classifico do maior de todos e vou diminuindo. Ó. O maior de todos
22, depois vem em segundo lugar o 15, aliás, o 19, né? Depois o 18 e por último o 15, que é o menor de todos. Se você for olhar aqui, ele quer o terceiro maior de todos. Então, primeiro, segundo, terceiro, então seria 18, tudo bem? Seria 18. Agora, o mod vai indicar um valor, né, um número aqui, e vai dividir ele pelo segundo número depois de ponto e vírgula, que é 5. Se eu pego 18 e divido aqui por 5, com certeza o resultado não vai ser exato. O que é que vai acontecer? O número que eu chego mais próximo aqui de 18, dentro da tabelinha lá do 5, é o 15, né? Então, o que é que acontece? Para que a gente chegue ao 15 seria o 3, né? 3 vezes 15, 5, né? 15. Quando eu subtraio aqui, o resultado seria 3. Então, o módulo seria aqui 3, tudo bem? Quando eu olho para as opções, ó, porque eu quero aqui o resultado dentro de A4, e eu acabei de descobrir que vai ser 3, eu já encontro dentro das opções, ó, a letra B e a letra D, que eu consigo eliminar, porque não apresentam 3, tudo bem? Agora, em D4, aqui dentro de D4, foi inserida a expressão função se, ó. Vou fazer aqui um teste, ponto e vírgula, o resultado se for verdadeiro, deixa eu apagar aqui, ponto e vírgula, o resultado se for falso, fecha aqui, né, o parêntese, tá bom? Fecha o parêntese. Show de bola. Olha o que a questão diz. Se A4 for menor ou igual a 2, aí o que é que vai acontecer se for verdade? Aparece Nordeste. Se isso for falso, aparece Sudeste. Gente, muito fácil. É somente isso aqui, esta função. Tudo bem? Então, ó, eu sei que é 3 e sei que também o resultado só pode ser falso, porque o resultado de A4 foi 3, como vocês sabem. Então, só pode ser Sudeste. Então, 3 e Sudeste. Então, a letra A é eliminada e o gabarito aqui, letrinha C, de certeza de aprovação. Ok? Vamos lá para mais uma questão. Né? Agora a questão de número 5, que foi uma questão bem polêmica, né? Apresentada aí pelo IDECAN neste concurso de guarda municipal, mas que ainda assim, né, a banca manteve aí o seu gabarito. Então, nos diz o seguinte a questão, ó, o Google Meet é um aplicativo desenvolvido pelo Google com foco na realização das videoconferências, possibilitando a realização de reuniões à distância, superando as barreiras geográficas e com uma série de benefícios a todos os usuários. Na versão gratuita, oferece ferramenta de chat acessível para todos, compartilhamento de tela, reuniões com duração de aí tem X, né? X horas e acesso de N pessoas, entre outras facilidades. Nessa situação, os valores de X e N são, respectivamente, né, na ordem apresentada. Gente, vamos lá. O gabarito aqui dessa questão é a letra A, tá? Foi letra A. Se você for olhar ao pé da letra, o nosso querido Google Meet permite que você fique lá 50 minutos. Tudo bem? 50 minutos. Ou seja, não é uma hora, né? Mas é um valor aproximado. Tudo bem? E o número de participantes? 100 participantes. Tudo bem. Mas olha o problema, e foi isso que o pessoal usou, né, como fundamento para solicitar anulação, enfim. Ou anulação realmente foi o pedido mais recorrente, né? Então, ó, horas. Se está no plural, só podia ser mais de uma, por isso que muita gente marcou aqui, ó, a letra C. Tudo bem? Ah, professor, o que é que o senhor acha disso? Eu acho que a banca, a edição aqui, né, a elaboração da prova, em um aspecto linguístico, realmente foi falho. Mas, né, se você conhece realmente a ferramenta, você colocaria aqui a letra A, ainda que não tivéssemos, né, uma hora. Tudo bem? E o número de participantes, 100, não há muito o que ser dito, né? E mais uma vez eu reforço a importância de você entrar no site, né, do Google Meet
para dar uma olhadinha, tá? Nesta reta final, né? Sua prova está aí, né? Está batendo a porta, tudo bem? Questão agora, né? A questão agora de número 6, envolvendo navegador, né? Um navegador, né? Ou melhor, os navegadores no geral, porque esses atalhos são recorrentes, e aqui a banca vai focar em dois, né? No Google e também no Mozilla Firefox, tudo bem? Então, nos diz o seguinte a questão. Ao usar os recursos de um browser, né, de um navegador, como o Google Chrome ou o Firefox Mozilla, ambos é possível, né, em ambos é possível realizar procedimentos caracterizados a seguir. Primeiro, né, navegar em sites na modalidade tela cheia a partir do acionamento de uma tecla de função. Então, tecla de função, né? Lá, F1, F2 e assim por diante, tudo bem? Então, por meio de uma tecla de função, a gente consegue acionar o recurso, né? Tela cheia, que é um dos atalhos, né, gente, mais famosos, tá? Que aqui seria o F11. Então, já elimina a letra A e também a letra C. Ficamos agora entre B e D. 2. Verificar o andamento dos downloads em execução ou já concluídos por meio do acionamento de um atalho de teclado. Então, como é que eu posso fazer isso, gente? Por meio do Ctrl mais J. Então, se eu sei que é Ctrl mais J, eu já conseguiria eliminar aqui, ó, a letra D, tá? Só nos resta agora a letra B, que é o gabarito da nossa questão. Mas vamos lá, a questão ainda continua, muito fácil, né? Fazer a procura de uma palavra ou frase na homepage de um site exibido naquele momento, por meio de uma janela de diálogo como exemplificado na figura. Aí temos aqui, ó, procurar na página. Mostrada na tela do monitor de vídeo do Firefox Mozilla, né, em português. Resultado da execução de um atalho de teclado, que é o Ctrl mais F realmente, né, gente? Ctrl mais F vai nos possibilitar aí essa busca, tudo bem? Então, revisamos aqui, né, alguns detalhes envolvendo os browsers, né, os navegadores, tudo bem? Agora, professor, temos aqui o F11, o Ctrl J, o Ctrl F, Ctrl P, né? Também temos aqui. Mas vamos lá. O Ctrl P, ele vai ter uma finalidade específica que todo mundo conhece, que é a função imprimir. Uma outra função que você também precisa levar para a sua prova e não pode esquecer de jeito nenhum, porque o seu candidato não vai, é a ideia de visualizar o histórico. Tá? O histórico. Ctrl mais D, que também aparece na nossa questão aqui, vai servir para adicionar aos favoritos. Tudo bem? Ctrl mais T para adicionar uma guia, uma aba, tudo bem? Então, estes atalhos aqui, eles precisam ser conhecidos, né? Pelo menos esses. Existem outros também importantes, mas devido ao nosso tempo, precisamos ir mais adiante. Vamos lá, a nossa questão agora de número 7. Aqui na nossa questão de número 7, vamos ter a cobrança em relação a um princípio de segurança da informação. Ainda dentro de uma prova, né, gente? De uma sequência de conteúdos cobrada aí no concurso de guarda municipal, né, da Prefeitura de Fortaleza. Que nos diz o seguinte, ó. Segurança da informação é a proteção de dados de propriedade das organizações contra perigos e ameaças diversas, envolvendo ações que objetivam evitar riscos e garantir a continuidade das operações. Entre os princípios da segurança da informação, um tem por principal objetivo preservar o sigilo dos dados, significando que certas informações não devem ser acessadas por pessoas que não sejam credenciadas nem divulgadas por essas pessoas com fins obscuros. Esse princípio é conhecido por
Letra A, integridade. B, autenticidade. C, confidencialidade. E D, vulnerabilidade. Então veja só, o princípio que eu quero reconhecer aqui, ele tem o objetivo de preservar o sigilo dos dados, né? Então, ele diz que algumas informações não devem ser acessadas por pessoas que não sejam credenciadas, nem divulgadas, né, por pessoas com fins obscuros, ou seja, atacantes. Aí aqui eu tenho os princípios, né, e você precisa lembrar destes princípios para a sua prova. O princípio da disponibilidade diz que a informação ela vai estar disponível aqui sempre que necessário para as pessoas devidamente autorizadas e credenciadas para isso. O princípio da integridade, ele vai garantir que o dado que foi enviado é o mesmo dado que foi recebido, né? Colocamos aqui a ideia de dado somente para ficar didático, né? E que você fixe, tudo bem? C, vem de confidencialidade, né? Representada aí na criptografia como principal exemplo, busca assegurar que uma comunicação, que as informações, que os dados serão aí realmente protegidos, tudo bem? Ou seja, entre A e B, nós teremos aqui uma criptografia que impedirá que um terceiro mal intencionado consiga conhecer, né, justamente o conteúdo dessa comunicação. O princípio da autenticidade, né, vai dizer que uma pessoa ela precisa ser, né, devidamente autenticada, tá? Então, garante aqui nesse contexto que uma pessoa ou a outra pessoa com quem você está se comunicando na internet realmente é quem afirma ser, né, dentro de um sistema aí organizado. O princípio do não repúdio, ele também é entendido como subprincípio da autenticidade, porque ele trabalha em conjunto com essa finalidade de garantir que o outro realmente é quem diz ser, mas além disso, assegura que uma pessoa não consiga negar que fez determinada coisa na internet. Então, o não repúdio também vai ter uma característica assim mais voltada à ideia do direito, tá certo? Da proteção nas redes. Como a nossa questão pediu, né, gente? Aquele princípio que observa a ideia do sigilo, do segredo dos dados, nós só podemos estar falando aqui do princípio da confidencialidade, tá? Da capacidade dos dados serem confidenciais. Vamos agora à nossa oitava questão, que nos diz o seguinte, né? Agora, uma questão do concurso da Guarda Civil Municipal da Prefeitura de São Caetano do Sul, em São Paulo, tá? Também no ano 2023, que nos diz o seguinte: em um mundo cada vez mais digital e conectado, a intranet desempenha um papel fundamental nas organizações, fornecendo uma rede interna para comunicação e compartilhamento de informações. Agora, imagine que você é o gerente de TI de uma grande empresa multinacional. Recentemente, sua equipe implementou uma intranet robusta para melhorar a comunicação interna e a colaboração entre os funcionários. No entanto, você recebeu uma reclamação de um funcionário que alega que a intranet não está funcionando corretamente. Após uma investigação minuciosa, você descobre que o problema está relacionado a um conceito fundamental da intranet. Um conceito fundamental da intranet. Assim, ela seguir a alternativa que contém um conceito da intranet, mais provável que seja a causa do problema relatado pelo funcionário. Gente, olha só. Quando eu falo em intranet, eu estou falando de uma rede interna que pertence a uma corporação específica. O principal conceito que está por trás ali do controle do acesso à intranet é justamente a figura do firewall, beleza? Quando eu olho para as opções, eu tenho o protocolo HTTP, Proxy Server, DNS, né, que é o sistema de nomes de domínio, tá? Responsável pelos endereços da internet. E tenho também aqui o firewall reverso, né? Dentro das opções, gente, só pode ser a letrinha A, realmente.
associada à questão do firewall reverso. A ideia de reverso não seria a ideia de ser ruim, mas é que originalmente a função do firewall é proteger contra os acessos indevidos, né, de fora da rede. Só que como a gente está associando aqui a intranet e a ideia de ser reverso é que ele também vai controlar internamente o acesso a determinado tipo de conteúdo, tudo bem? Nada complexo se você lembrasse aqui realmente do papel do firewall, né? Então eu deixei aqui ó, um desenhozinho, um esquema, só para a gente entender. Ó. Em tese, o firewall vai proteger contra ataques vindo aqui da internet, né? Praticados por hacker por meio de pragas virtuais, né? Cavalo de Troia, Trojan, vírus, enfim. Aqui dentro da internet, tudo bem? Então o firewall ele vai abrir portas permitindo que você se conecte a alguns servidores. Mas dentro de uma intranet, o firewall também vai trabalhar ó, de forma reversa. Ele não vai proteger o que está aqui fora, externo, né? Ele vai proteger também aqui de forma interna, né? Ele vai controlar o acesso a alguns conteúdos, tudo bem? Então, essa é a ideia do firewall. O firewall é bom que você lembre que ele existe em uma implementação tanto de hardware como também em uma implementação aí de software, ou combinados, tá? Questão agora de número 9, ainda no mesmo concurso, né? Lá para a Prefeitura de São Caetano do Sul, também dentro do contexto de Guarda Civil Municipal. A questão nos diz o seguinte, olha só. Um analista financeiro em uma empresa de grande porte, né? Um analista financeiro em uma empresa de grande porte está encarregado de criar uma planilha complexa no software Planilha Calc, né? Você percebe que eles gostam muito da suíte livre, né? Do escritório. Esta planilha deve calcular diversos indicadores financeiros com base nos dados de vendas, despesas e lucros da empresa. Além disso, precisa automatizar algumas tarefas por meio do uso de fórmulas, funções e macros para otimizar o tempo e minimizar erros. Dentre as opções a seguir, assinale o item que possui a maneira correta de usar uma macro né, seria na planilha Calc, para automatizar o processo de atualização dos dados da planilha. Gente, o que seria uma macro? Seria justamente a gravação de um passo a passo dentro tanto do Excel como dentro do Calc também. Uma gravação de um passo a passo com a finalidade justamente de automatizar, de deixar o trabalho muito mais rápido, tudo bem? Aí a letra A vai dizer assim, ó, digite manualmente as ações desejadas nas células relevantes da planilha e em seguida utilize a função executar macro para executar as ações automaticamente. Como a questão quer o passo a passo, ó, as opções que você precisa seguir, o passo a passo, tá? De maneira correta, não é simples assim digitar manualmente e depois executar a macro. Não, preciso criar essa macro, né? A letra A, viajada. B, clique em inserir macro e em seguida selecione as células que deseja automatizar. Depois, grave as ações desejadas e atribua a macro a um botão na barra de ferramentas para executá-la quando necessário. Gente, tudo indica que será essa a opção, mas vamos ver as outras. C. Abra a planilha desejada no Planilha Calc e, em seguida, arraste os dados para as células de destino para que a automatização seja ativada. Não, né? Eu preciso dizer qual é essa automatização e aqui não aconteceu, né? Isso, não descreveram passo a passo. D. Utilize a função automatizar tarefas no menu principal do Planilha Calc e siga as instruções para criar uma macro, né, que será executada automaticamente sempre que a planilha for aberta. Também é viajado, tá? Esse conceito envolvendo macro, ele é, gente, figurinha carimbada de prova, tá? Os examinadores mais tradicionais, tal qual o próprio examinador do IDECAM, gosta de cobrar bastante, tudo bem? Questão agora de número 10, que nos diz o seguinte, né? Ainda dentro do mesmo concurso, ó.
A internet desempenha um papel fundamental em nossas vidas, permitindo que acessemos informações, compartilhemos dados e realizemos tarefas diversas. Uma das tecnologias essenciais que tornam isso provável é a computação em nuvem, que permite o armazenamento e o processamento de dados em servidores remotos, né? Em servidores remotos acessíveis pela internet. A compreensão profunda dessa tecnologia é crucial para entender como nossos dados são gerenciados e como a internet funciona. Em relação à computação em nuvem na internet, assinala a alternativa correta. Então a gente quer aqui, né, agora, dentro do contexto de internet, né, essa tecnologia tão inovadora, né, gente, que nos permite acessar dados e recursos de qualquer lugar. A letra A diz o seguinte: a computação em nuvem é uma tecnologia obsoleta que foi substituída por sistemas de armazenamento locais. Gente, seria o contrário, né? Os armazenamentos locais foram substituídos e não é obsoleta, não se tornou velha, arcaica, tudo bem? B. A computação em nuvem envolve o armazenamento de dados em dispositivos físicos, próximos ao usuário, em sua estrutura local, empresa ou residência, né? Claro que não. Seriam em servidores remotos, em lugares que a gente não sabe onde estão. C. A computação em nuvem permite o processamento e armazenamento de dados em servidores remotos acessíveis pela internet. Tudo indica que será essa a resposta, né? O gabarito. D. A computação em nuvem é utilizada para jogos online e não tem relação com armazenamento de dados pessoais. Errado, né? Os jogos online podem ter alguma relação, mas não é, né, restrita apenas aos jogos, tá? Portanto, gabarito aqui seria justamente a letrinha C. Gente, nós temos aqui, né, a questão 11 e também a questão 12, 13 e 14, tudo bem? Eu vou resolver aqui com vocês a questão 11, tudo certo? Até porque, né, nós temos um tempo curto, temos aqui mais ou menos aproximadamente 30 minutos. O meu tempo ele já passou um pouco disso, né, devido aqui ao nosso cuidado, né, com a linguagem, enfim, com as exemplificações. Então eu vou responder a questão de número 11 e vou deixar o gabarito das outras questões, tudo bem? Para que você tente resolver. Pessoal, caso eu tenha uma dúvida hoje, agora, minha prova é amanhã, é daqui a pouco. Como é que eu faço? Gente, é só entrar em contato comigo, tudo bem? É só entrar em contato comigo pelo Instagram. Vou deixar daqui a pouco o meu endereço, tá? Para que você consiga falar comigo. Tudo certo? Então vamos lá. Questão 11. A internet é uma rede global de computadores interconectados e a URL, né, que é o recurso para localização padrão, né, de recurso, né, beleza? É o localizador padrão de recursos, desempenha um papel fundamental nessa rede, permitindo que os usuários acessem recursos online, como páginas da web, documentos e mídia. No entanto, as URLs podem ser complexas e conter elementos que nem todos os usuários compreendem completamente. Perfeito, o URL seria basicamente o caminho inteiro, né, de um determinado recurso na internet. Sobre conceitos avançados relacionados às URLs, considere a seguinte URL. Nós temos https www.exemplo.com/pasta/arquivo.html interrogação parâmetro igual valor tralha âncora. Então vamos lá. Aqui eu tenho o protocolo utilizado, aqui eu tenho a pasta, tenho aqui o domínio, né, o tipo de organização, a pasta em que determinado arquivo está, o próprio arquivo, tudo bem? O próprio arquivo, parâmetro para de repente chamar essa página, né, com um determinado valor, e aqui uma parte específica, né, desse site dentro da web, tudo bem? Então, tendo como base essa afirmação, assinale a alternativa correta. Letra A. HTTPS indica que o URL usa o protocolo HTTP
e é seguro para transmissões confidenciais de dados. Gente, ele apresenta o HTTPS e não o HTTP, tá bom? HTTP não é seguro, ó, não é seguro, tudo bem? Então, eliminamos aqui a letra A. Letra B. Parâmetro igual valor é uma parte obrigatória do URL que sempre precisa ser incluída. Mentira, né? Nem sempre precisa ser incluída. C. www.exemplo.com é o caminho absoluto para o arquivo.html. Não é absoluto não. A gente pode ter aí outros caminhos. Então só nos resta a letrinha D, ó. Hashtag âncora é usado para acessar uma parte específica da página da web referenciada. Gente, aqui, né, nós chegamos ao fim do nosso tempo, ao fim, tá, da nossa conversa, mas eu vou deixar aqui, ó, para os senhores e senhoras justamente, tá? Justamente o nosso contato, tá? Então, ó, só entrar em contato aqui comigo, Prof. RJ 45, vou tentar respondê-lo, né, em tempo hábil, ok? Então, visite o nosso site, né, explore outros cursos, de repente faça assinatura anual da nossa plataforma, né? Qualquer dúvida você pode entrar em contato também aqui com o professor Isaqueu. E, gente, meu muito obrigado, tá? Boa sorte. Tentem aí se manter tranquilos, né, nessa reta final. Revisem o que vocês estudaram e com certeza, né, tudo vai dar certo, tá bom? Estamos torcendo por vocês e é isso. Até uma próxima oportunidade.